Olá, mais uma vez boa tarde para você, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência nesta tarde de quinta-feira. Você já viu que o programa está recheado de informações, né? Sem perder tempo, nós vamos começar com o Paulista da segunda divisão, merecido acesso do Tupã, viu? Que arrancada depois da chegada do Tupanzinho, mas nós vamos falar do Tupã daqui a pouco. Antes, vamos falar do Acisense, que também jogou em casa na tarde desta quarta-feira e precisava vencer o Água Santa, lá de Diadema, para seguir com chances de acesso à Série 3 do ano que vem. Mas a partida não saiu do zero e a situação do Falcão do Vale ficou bem complicada para a última rodada. Fábio Rosa e Ayrton Rodrigues acompanharam o jogo, você confere agora. O Falcão do Vale entrou em campo com as garras bem afiadas. Também era preciso agarrar a chance de permanência na briga pelo acesso a qualquer custo. Por isso não teve essa de estudar o adversário não, mesmo porque o Água Santa já era bem conhecido e a derrota por 4-0 fora de casa na segunda rodada ainda estava entalada no bico do Falcão. Aí, meu amigo, no primeiro tempo só deu Acisense, pela esquerda, pela direita, na cobrança de falta. E mesmo com um jogo tão aberto, a zaga dos donos da casa se manteve bem posicionada para evitar qualquer surpresa desagradável nos contra-ataques. Estava tudo do jeito que deveria ser, menos por um detalhe. Por mais que as oportunidades fossem criadas, não havia meio de sair o gol. Depois do intervalo, a postura tinha que ser diferente. E foi, mas não era bem assim que a torcida esperava. Até o goleiro do Água Santa foi parar no chão depois desta cobrança de falta. A todo momento, o jogo era interrompido com alguém conferindo de perto a qualidade do gramado. E a torcida começou a ficar irritada. Aos 20 minutos da etapa final, os dois técnicos já tinham gastado todas as substituições, mas nada das redes balançarem. Quem sabe o gol viria de pênalti, mas essa aí o árbitro mandou seguir. E o martírio da torcida no Tonicão continuou com momentos de tensão e de esperança, é claro. Passou muito perto mesmo, mas desta vez o placar não saiu do 0-0. Ficou faltando gol, a equipe não deixou de batalhar a partida inteira, correu atrás e infelizmente o futebol tem dia que a bola não entra. A gente teve muita chance no primeiro tempo, não conseguiu matar. O futebol é assim mesmo, agora erguer a cabeça e continuar. Acredito até que nós fomos muito prejudicados com a saída do Jailton, porque o Jailton é um homem-gol e a bola pintou várias vezes lá dentro da pequena área e ele não estava, né? Que ele sofreu uma contusão, sentiu uma dor muito forte na perna e teve que sair. Mas criou, né? A equipe foi para cima, criou o tempo todo, procurou o gol adversário, que o nosso objetivo realmente era a classificação. O empate sem gols passou longe do que a torcida e o time do Acisense esperavam, mas matematicamente o Falcão do Vale ainda pode continuar sonhando com o acesso à Série A3 do Campeonato Paulista. Para isso, basta vencer o Inter de Bebedouro de goleada, pois precisa de saldo de gols, e torcer por um tropeço do próprio Água Santa diante do Cotia. Uma combinação bastante improvável, mas não impossível. Ainda tem uma chance. Sabemos que é difícil, mas não é impossível. Estou satisfeito com o empate, eu acho que demos um passo enorme na Série 3. O Acisense surpreendeu muita gente nessa segundona do Campeonato Paulista, essa que é a realidade. Fez uma grande campanha até aqui, mas o Água Santa é um time que se colocou desde o início da competição como um dos favoritos ao acesso. Fez uma campanha brilhante em todas as outras fases desse Campeonato Paulista. E chegou agora no momento decisivo. São 4 times no grupo. Nesse grupo aí, no caso, o Cotia, que já está com acesso garantido. O Cotia chegou a 9 pontos ontem e matematicamente já se garantiu na Série 3 do ano que vem. Tem a Inter de Bebedouro, que já está eliminada, não tem mais chances de chegar. E restou uma vaga para 2 times, justamente os 2 que se enfrentaram ontem. Acisense e Água Santa de Diadema. É difícil, mas não é impossível. O Acisense vai precisar ganhar da Inter de Bebedouro, que não é uma missão das mais difíceis, é um time já eliminado da competição. O problema é que o Água Santa não pode vencer o Diadema. O Água Santa não pode vencer o Cotia, perdão, a Água Santa é de Diadema. A Água Santa não pode vencer o Cotia, que já está com acesso assegurado, mas quer a primeira colocação do grupo para fazer a final e buscar o título. Ou seja, está tudo em aberto. O Acisense vencendo e o Água Santa não vencendo o Cotia, os times têm tudo aí para ficar, de repente, na mesma pontuação e a gente vai para os critérios de desempate.
Boa sorte para o Acisense no final de semana, domingo às 10 horas da manhã, a rodada decisiva com relação aos 4 times que vão subir à Série A3 do ano que vem, se juntando ao Noroeste e a Santa Cruzense, que são os 2 times da nossa região que já estão na Série A3 do ano que vem. O MAC e o São Bento estavam na 3, conseguiram acesso esse ano. No ano que vem vão disputar a Série A2. Bom, quem se juntou a Noroeste e Santa Cruzense é o Tupã, que já está garantido na Série A3 de 2014. Jogando no estádio Alonção, o time do técnico Tupanzinho venceu o Paulistinha de São Carlos por 3-1. Um jogaço de bola, o time foi empurrado pela torcida, que deixou o Alonção completamente lotado. Os gols do Tupã foram dos atacantes Oliveira, que marcou 2, e do Leandrinho. E o time da casa ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, dava para ter sido mais, hein? Cabia mais, Tupã. Com o resultado, o Tupã chegou aos 10 pontos e não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado do grupo, que é o Atibaia, que tem 6 pontos, só falta uma rodada. O Atibaia vai chegar no máximo a 9 pontos se vencer na última rodada, e aí vai ficar a briga pelo acesso. Quem está fora nesse grupo é o Paulistinha de São Carlos, que não tem mais chances de classificação, de acesso, aliás, à Série A3 do ano que vem. Parabéns para o Tupã. Eu queria até ouvir o hino do Tupã. Vamos tentar levantar para amanhã. Esse hino do Tupã é justa homenagem para a cidade de Tupã, que chega à Série A3 do Campeonato Paulista. Dá um grande passo aí no futebol estadual. Parabéns para o povo de Tupã, que abraçou a equipe nessa reta final aí do campeonato. Conseguiu dar toda a força que o time precisava. A diretoria fez camiseta comemorativa. O povo foi lá e comprou a camiseta para ajudar a pagar o bicho dos jogadores. Aquele estímulo a mais na reta final do campeonato foi muito legal. E o Tupanzinho, né? Que é o talismã da Fiel, já deu tantos títulos importantes para o Corinthians e agora se arriscou na carreira de treinador aí à frente do time da cidade dele. Assumiu no meio da primeira fase, o time tinha começado mal, corria riscos de nem passar a segunda fase do campeonato. E quase sem reforços, o Tupanzinho deu jeito no time e levou o Tupã à Série A3 do Campeonato Paulista com méritos. Parabéns ao time de Tupã. Agora a Copa Paulista. Os 3 times da nossa região entraram em campo nesta quarta-feira pela competição. O Linense jogou em Americana e foi goleado pelo Rio Branco por 4-1. O Linense, que já vinha de resultados negativos contra o 15 de Piracicaba, tanto em Piracicaba quanto em Lins. Essa foi a 3ª derrota seguida do Elefante nesta segunda fase, o que acabou com as chances de classificação da equipe de Lins. Já o São Bento conseguiu um grande resultado fora de casa. O Bentão venceu o Monte Azul por 1-0. O gol do Bentão foi marcado pelo artilheiro Tremonte de pênalti aos 48 minutos do segundo tempo. E olha só, com esse resultado e a derrota da Inter de Limeira para o São Caetano, o São Bento vai para a última rodada no final de semana brigando pela segunda vaga do grupo 6. São Bento vai precisar vencer o São Caetano, que é o líder do grupo, agora na última rodada, e vai precisar torcer contra a Inter de Limeira, que pega o já eliminado Monte Azul. Situação também não é fácil, provavelmente a gente vai cair aí numa situação de critérios de desempate, gols marcados, saldo de gols. São Bento precisa vencer, fazer a parte dele para que o ano não termine já, né? A equipe possa continuar aí na disputa da Copa Paulista. Já o Ituano segue com a vida tranquila na competição. O time precisa de apenas um empate para garantir... precisava, né? Um empate para garantir a classificação. Mas o Galo de Itu venceu o Rio Preto por 3-0 fora de casa e chegou aos 12 pontos na liderança isolada do grupo 7. Tá nadando de braçada de novo o Ituano, hein? Anderson Salles, Vinícius e Rodriguinho marcaram os gols do Galo de Itu, já classificado à próxima fase da Copa Paulista. Bora pro intervalo, daqui a pouquinho, os resultados desta quarta-feira pela Copa Record Futsal Masculino e os jogos de hoje na competição. E você vai conhecer a atleta sorocabana Bianca Quinalha, que voltou com ótimos resultados da Copa Mundial de Bicicross. É um instante só. Agora a Copa Record Futsal Masculino. Vai, roda a vinheta. A região de Sorocaba conheceu na noite desta quarta-feira as 2 primeiras equipes classificadas para as semifinais da competição. Os jogos foram no ginásio Ailton Senna, lá em Tapetininga. Na primeira partida da noite, Capão Bonito venceu Itu por 4-1. No jogo seguinte, Tapetininga passou por São Miguel Arcanjo por 4-2, estão classificadas. E a Copa Record Futsal Masculino segue com 4 jogos na noite desta quinta-feira. Na região de Bauru serão definidas as 2 últimas equipes classificadas para as quartas de final.
Atenção, torcedor, jogos no ginásio Flávio de Melo em Jaú, às 8h25, Ibitinga enfrenta a Cafelândia. Logo depois, às 9 horas, é a vez do time da casa jogar contra a Herculândia. Já no ginásio João Coração, em Torre de Pedra, serão definidos os 2 últimos classificados para as semifinais da região de Sorocaba. Itapeva e Alumínio jogam às 8h25 da noite. Na sequência, a Torre de Pedra joga contra a Sorocaba. Vamos mudar de assunto agora, vamos lá para Sorocaba. Tem uma atleta da cidade, a Bianca Quinalha, que voltou da Copa Mundial de Supercross, realizada lá nos Estados Unidos, com ótimos resultados. Mas ela não tem muito tempo para comemorar, não, pois já se prepara para mais 2 competições internacionais. Vamos ver. Aos 20 anos recém-completados, Bianca Quinalha ganhou de presente um ótimo desempenho na Copa Mundial de BMX de Supercross. A sorocabana ficou em 12º lugar e também pela primeira vez conseguiu participar da superfinal, que acontece paralelamente, conquistando a 16ª posição. Nunca uma mulher brasileira chegou a tanto neste esporte. Eu comecei o ano fazendo semifinal, ficando em 16º na Copa do Mundo. E a cada etapa da Copa do Mundo eu vim melhorando e na última etapa eu fiquei com o 12º. A prova foi na cidade de Chula Vista, na Califórnia. Estas são imagens feitas na pista por uma câmera presa ao capacete de Bianca. 42 segundos e 191 milésimos, menos de 1 minuto. Este foi o tempo que colocou Bianca entre as atletas mais rápidas do Supercross. Mas para chegar até este resultado inédito, foram muitas pedaladas, anos de dedicação. Bianca começou pequenininha, aos 5 anos, uma brincadeira levada a sério. Meu pai e meu tio competiam e eu sempre vi meu tio competir, meu pai, e daí veio a vontade, né? Eu sempre fui meio moleque quando pequena e comecei com 5 anos de idade e estou até agora. A atleta, que atualmente é contratada pelo município de São José dos Campos, coleciona títulos, mas as dificuldades continuam. É bem complicado aqui no Brasil, eu sempre estou buscando apoio, né? Porque o nosso esporte é bem caro para conseguir ir em todas as competições. O apoio do nosso esporte, por ele ser um esporte novo nas Olimpíadas, né, tá desde 2008, não tem tanta visibilidade no país, mas espero que isso melhore com o tempo. E a gente está fazendo essa matéria aqui na pista de Sorocaba, que é onde a Bianca treina. Mas ela estava me falando, né, que uma pista como esta, que não é a realidade que ela encontra quando participa dessas disputas internacionais, né? Lá é muito diferente, né, Bianca? Porque as pistas são olímpicas, não é isso? Quando você chega lá, como que é a sensação? Você treina numa pista de um jeito, né, uma pista pequena, você chega lá e vê aquela coisa enorme pela frente. Não dá um pouco de medo? No começo dava um pouco de medo, né? Porque a pista que a gente treina aqui no Brasil é a pista de BMX, são com rampas menores, o partidor de largada é menor, a velocidade também é bem menor. Lá eu chego a 57 km por hora, aqui eu chego a 30, 35 km por hora. É bem diferente. A gente até brinca, né? Que a gente treina numa mesa de ping-pong e compete numa de tênis de saibro, né? É bem complicado. Mas nada parece impedir as pedaladas da atleta, que está de malas prontas para mais um desafio, o sul-americano e o latino-americano de BMX, que vão acontecer no Peru. Ela é a atual campeã e quer repetir a dose. Essa quinta eu já viajo para chegar a 100% e conseguir ficar com o título ainda, né? Que eu sou a atual campeã desse campeonato e espero ser bi. Dobradinha, então, pra gente. Tomara. Legal, a gente vai para o intervalo daqui a pouco, a Liga Sul-Americana de Basquete. Jogo difícil para o Bauru Basquete na segunda rodada do Grupo B, mas deu o Bauru que está na liderança do grupo. A gente volta já. Pessoal, eu vou falar já da Liga Sul-Americana de Basquete, mas antes o Paulista, né, de basquete masculino, porque a Liga Sorocabana tem parada dura hoje pela frente, tem rodada completa da competição hoje. A equipe do técnico Reinaldo Rodrigues joga fora de casa contra São José, que é o líder da competição. A partida está marcada para as 8 da noite. Há 2 rodadas do fim dessa primeira fase, a vitória é almejada pelas 2 equipes para garantirem vantagem na próxima etapa do estadual.
O São José quer se manter na ponta para ter vantagem até o fim da competição. Já a Liga Sorocabana está atualmente na 5ª posição e ainda tenta se classificar em 4 para ter vantagem nos playoffs, pelo menos nas quartas de final do Campeonato Paulista. Boa sorte para a Liga. Jogo duríssimo contra o São José nesta quinta-feira. E o Bauru Basquete que não vai jogar, né? Tá de folga aí pelo Campeonato Paulista porque está numa maratona na Liga Sul-Americana. A segunda rodada do Grupo B da competição, Grupo B que é sediado em Bauru, foi realizada nesta quarta-feira. No primeiro jogo da noite, o Defensor Sporting do Uruguai venceu a Universidade Concepción do Chile por 87-80 e segue com chances de classificação. Era um resultado até já esperado, né? A segunda partida foi bem mais equilibrada entre o Bauru Basquete e o Caquéticos Falcon da Venezuela. Apesar do apagão no segundo quarto, o time bauruense contou com um ótimo desempenho do pivô Murilo e do amador Ricardo Ficha para dar um grande passo rumo à classificação. Vai, capricha aí, pessoal. Equilibrado é a palavra que resume o começo do segundo jogo do quadrangular da primeira fase da Liga Sul-Americana de Basquete, disputado pelas equipes de Bauru e da Venezuela. Não foi à toa que o placar ficou encostado por grande parte do tempo. Eles aceleraram depois de algumas falhas do time da casa. Só que mesmo um pouco atrás, Bauru fez bonito. Depois do Larry cair em quadra, o que veio na sequência foi uma jogada de animar qualquer torcida. Ele conseguiu retomar a bola, correu sozinho e fez esta cesta. Algumas decisões da arbitragem foram questionadas pelo Guerrinha e os venezuelanos não davam muita brecha. Essas duas do Murilo, o grande destaque da partida com 24 pontos e 6 rebotes, marcaram o momento em que Bauru começou a virar o jogo. E olha o apoio que a torcida deu para o time da casa. As equipes ficaram no empate e desempate quase que até o final da partida. Ricardo Fischer foi outro destaque no jogo. Fazia uma cesta atrás da outra e não deixou de agarrar essa oportunidade. Foram 25 pontos conquistados por ele no total. O time da Venezuela até finalizou mais algumas, mas no final do jogo, o marcador fechou em 97 para Bauru e 89 para a Venezuela. Hoje, nós ficamos numa situação muito difícil, porque o time, além dos 10 pontos, o time da Venezuela está jogando bem melhor que o nosso. Estava com mais qualidade individual, jogando fisicamente, né, com arremesso, com jogo intenso contra-ataque. Eles tinham feito o dobro de contra-ataque, a gente tinha feito o dobro de violação e voltamos para o segundo tempo e eles continuaram jogando bem, né, forte no rebote. É que a gente conseguiu tirar do lado do fundo, né, atuações individual. Ricardo fez uma partida brilhante e a gente foi mexendo. Então, os jogos é sempre assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas tem que continuar lutando, né? O primeiro tempo foi ruim, mas a gente foi no vestiário no intervalo e voltou com postura completamente diferente, nossa defesa, intensidade, e a gente conseguiu virar o jogo. A participação mais que ativa do técnico Guerrinha no jogo ajuda a voltar os ânimos nos momentos de acomodação do time, não é, Larry? É bom ter um técnico assim, ele vai cobrar a gente, qualquer jogador está fazendo uma coisa errada, ele vai cobrar mesmo, e a gente tem que ser bem forte, com mentalidade para entrar no jogo e jogar junto com o Guerrinha. Acho que cada um, né, tem que contribuir. O técnico, ele tem as ferramentas na mão e tem que tentar mexer várias situações. Às vezes, nem sempre a gente consegue mexer com o time. Mas hoje foi um grande exemplo. Hoje eu falei pro Uso que nós trabalhamos muito no banco e tivemos uma felicidade muito grande. Agora os bauruenses estão com a passagem quase certa para a próxima fase. Resta apenas mais um jogo e o resultado dos outros times para essa classificação. A gente joga, né, com saldo e joga com a vitória. Nós vamos jogar pela vitória. E com certeza aí agora já estamos voltando alguns jogadores, né? O Ricardo já voltou definitivamente, o Fijo já está nos ajudando no revezamento. Então nós já estamos com 8 jogadores aí podendo rodar e jogar e evoluindo, porque o nosso objetivo também, além de passar a fase, domingo nós já temos o Paulista. Jogo difícil, equilibrado, mas valeu a vitória do Bauru Basquete, que conseguiu virar o placar já no último quarto. Que exibição do Ricardo Ficha, hein? O Grupo B da Liga Sul-Americana define hoje as duas equipes que se classificam para a fase semifinal da competição. Às 5h45 joga a Universidade Concepción e Caquéticos Falcon, nada de Caquéticos, Caquéticos Falcon.
O time venezuelano precisa vencer e torcer por um tropeço do Defensor Sporting, que enfrenta o Bauru Basquete às 9 da noite. Bauru precisa de uma vitória simples para se garantir como líder do grupo. Então, Bauru Basquete contra o time uruguaio, hoje às 9 da noite no Panela de Pressão. Ingressos para arquibancada R$10. Valeu, pessoal, um abraço. Amanhã tem mais Esporte Record. Até lá.